Hoje a Ciência Agro entrevista o Dr. Leonardo Góes, presidente da Embasa. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, Silvana. Levando em consideração as metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, qual é o maior desafio que a empresa tem hoje e como tem se estruturado para superá-los? Sem dúvida, o maior desafio é elevar a cobertura de esgoto. Nós temos um índice perto do índice nacional, cerca de 50%. Na zona rural, isso ainda é maior. Então, elevar essa cobertura e fazer os investimentos até 2033 em esgotamento sanitário é o nosso maior desafio. A empresa está modernizando, investindo na modernização da companhia. Também devemos dar um foco maior no combate a perdas, e principalmente na região metropolitana de Salvador, onde temos um maior contingente populacional, e também captação de investimentos, busca de recursos para fazer frente aos investimentos que vão ser necessários para levar essa cobertura em todo o estado. Qual o panorama da cobertura estadual da Embasa nos segmentos abastecimento de água e esgotamento sanitário em relação à atuação da empresa? Olha, a empresa hoje ela atua em 365 municípios dos 417. Nesse momento também criamos um grupo para estudar, junto com a Embasa, a Empresa Municipal de Águas de Itabuna, para a Embasa absorver a empresa e passar a prestar serviços também no município de Itabuna, que já elevaria para 366 o número de municípios que a Embasa atua. No estado, a nossa cobertura de água é cerca de 85%. Nas zonas urbanas, na capital, por exemplo, Salvador, beira 98%, quase próximo ao índice de universalização. Na zona rural, ainda há desafios para que ocorra a elevação aí até 99%, como prevê o marco regulatório, mas sim no esgotamento sanitário, como eu falei na pergunta anterior, é algo em torno de 50%. Na zona rural, esse índice é maior também. Então, temos dois desafios aí, elevar de 85% para 99%, cobertura de água, e de 50%, 51% para 90% por cobertura de esgotamento sanitário no estado. Fale sobre a expectativa da possibilidade de realizar contrato de participação público-privada acima de 25% dos contratos de serviço, conforme o decreto número 11.467, de 5 de abril de 2023. Nunca foi, sempre foi possível, na verdade, estudar a possibilidade de parcerias público-privadas. No marco regulatório, que chama de novo marco de 2020, houve um limitador a 25% dos contratos. Isso você cria dificuldades, tendo em vista que 25% de um contrato com água e esgoto, às vezes essa porção não é uma porção que fique de pé uma equação econômico-financeira. Então, sem isso, sem esse limitador, as empresas estaduais que estiverem fazendo estudos para modelagens de parcerias, elas terão maior liberdade para estudar o escopo que for economicamente melhor. Então, se for 40% ou 50% de um contrato, e isso for o melhor desenho para a empresa, ela não vai ter um limitador legal. Não obstante a isso, existem, claro, já um estudo, por exemplo, um PPP de esgoto, de esgotamento sanitário, na região de Feira de Santana, mais 10 municípios. Isso começou mais ou menos 2 anos atrás, está em fase ainda anterior a uma consulta pública. Com o advento agora do novo cenário, por conta dos decretos que fizeram modificações, provavelmente esses estudos devem ser revistos sobre a égide já dessa ausência dessas limitações. Esse decreto também prevê a possibilidade de prestação de serviço mediante dispensa de licitação, para os casos de prestação regionalizada. Levando em consideração esta nova realidade, quais as vantagens para a Embasa e para os titulares municípios que serão atendidos? Esse é um ponto que gerou muita polêmica, mas apesar disso,
os decretos interessaram e encaminharam possibilidades jurídicas para resolver contratos que encontravam-se irregulares ou com alguma pendência do ponto de vista legal em todo o país. Com isso, claro, você também ficava impedido de carregar investimentos de recursos federais para esses municípios. Aqui na Bahia, por exemplo, Salvador, Simões Filho, outros municípios de relevância possuem seus contratos com algum grau de informalidade e esses decretos agora criaram uma modelagem, um modo jurídico de isso ser contratado. Claro que isso não dispensa o acordo comercial com os municípios. Quando as empresas estaduais elas discutem com o poder concedente, sempre está na mesa investimentos a serem realizados para universalizar, que o marco coloca até 2033. Por outro lado, a expectativa de receita e uma discussão de uma participação do município através de um provisionamento da Embasa no fundo municipal que é criado. Sempre está isso. Então, essa discussão ela vai continuar com os municípios. Nós temos que garantir aí os investimentos, discutir com eles a priorização disso, mas, em caso de acordo, hoje nós temos uma forma que é a prestação regionalizada. É o ente outorgando a uma empresa, que é de dos participantes, que é o governo do Estado, para que ela possa prestar o serviço de forma direta. Então, acordado com esses municípios que eu citei, já temos uma saída jurídica para que a gente continue prestando serviço e, ao mesmo tempo, incorpore as metas aí de saneamento, as metas do setor. É preciso, claro, cuidar para que isso não seja uma zona de conforto. Houve avanços, principalmente no sentido de colocar claramente um marco temporal para a universalização, e os decretos, com certeza, eles apenas criam condições jurídicas para que isso aconteça e também permitem maior flexibilidade na captação de recursos, sejam federais ou privados, ou próprios, inclusive, pelas próprias companhias. O senhor se reuniu com o presidente do BNDES no dia 6/4/2023, tendo sido a Embasa a primeira empresa de saneamento a apresentar proposição a esta instituição no que tange a captação de recursos para investimento em obras de saneamento. Qual a sua expectativa em relação a este passo dado pela empresa? Sim, no dia seguinte à publicação dos decretos, que nós fomos de Brasília, a Embasa, nós tomamos a dianteira e todos conhecem a expertise do BNDES na estruturação de projetos para captação de recursos, sejam PPPs, subconcessões e mesmo empréstimos que nós temos, inclusive, já com o próprio banco. Então, primeiro fomos discutir a liberação de recursos, de empréstimos já em curso, são obras importantes que a Embasa tem com recursos do BNDES, e, no segundo momento, já discutir sobre a possibilidade de estudarmos com o banco eventuais modelos, eventuais parcerias, para que, onde a Embasa não alcançar com a sua própria alavancagem, com o seu próprio investimento próprio, a gente poder estudar modelos onde agregue-se aí uma possibilidade de estudar uma parceria público-privada, notadamente na hora de esgotamento sanitário. Muito obrigado, doutor Leonardo, pela entrevista. Só gostaria de deixar algum recado para o público aí do Baixo Sul? Dizer que a Embasa ela está em processo contínuo de modernização. Esse é o foco nosso aqui, de modernizar a empresa, de buscar recursos para enfrentar os desafios aí da universalização. Estamos com toda a disposição de absorver os serviços no município de Itabuna, já que essa é uma vontade do ente municipal e da população. Vamos trabalhar lá com o município em novos investimentos que a gente sabe que são necessários para a melhoria da qualidade do serviço naquela região e no Baixo Sul como um todo. Então, modernizar a empresa,
buscar recursos e acelerar esses investimentos que todos nós e vocês que moram aí na região sabem que temos muito a fazer. Muito obrigado.